Salve, amigos da hidrologia! Aqui é o professor Carlos Roberto e nessa videoaula eu vou apresentar para vocês algumas estratégias para calibração no REC HMS, certo? Mas antes de começar essa aula, eu gostaria de pedir para vocês descerem aí, deixarem o seu like, compartilhem esse vídeo e também se inscrevam no canal. Fazendo isso, vocês estão contribuindo para a divulgação do conhecimento técnico-científico na área de recursos hídricos e fortalecendo a nossa área. Então, se inscreva para fortalecer, divulgar mais, né, para que esse vídeo possa chegar em mais pessoas e fazendo isso você está fortalecendo a nossa área. Bom, então, sem mais delongas, vamos aqui direto para o vídeo de hoje. Pessoal, o objetivo dessa aula é mostrar para vocês como é que vocês podem definir valores iniciais para alguns parâmetros. Obviamente, o REC-HMS tem disponível diversos métodos, né, para a depender, né, a depender da etapa que você queira simular, se é etapa de perda, se é o processo de transformação, chuva-vazão ou do escoamento de base. Então, existem vários métodos nesses processos hidrológicos, certo? Nessa videoaula eu vou mostrar para vocês, né, vou focar em um dos métodos para esses processos, certo? Alguns métodos assim mais relevantes, né, dentro do REC HMS, os que são mais utilizados. E eu vou justificar, obviamente, né, por que que eu escolhi esse método para que vocês percebam, né, e como é que vocês podem definir os valores iniciais para os parâmetros desses métodos. Bom, existem duas técnicas, né, vamos dizer assim, para definir esses valores iniciais para os parâmetros desses métodos, que é através de fonte de dados. Então, você dispõe de dados medidos em campo ou disponíveis na literatura, e através desses dados você consegue definir valores mais reais, né, valores mais aproximados desses parâmetros, ou através de métodos para estimativa inicial desses valores. Então, por exemplo, você pode dispor, né, de equações empíricas na literatura, em artigos científicos, em livros, e através dessas equações empíricas você pode fazer uma estimativa inicial. Então é muito conveniente, né, muito útil, né, essas equações empíricas para você atribuir valores iniciais e, obviamente, esses valores eles vão, eles podem ser alterados no processo de calibração, né, à medida que você faz uma comparação, né, da estimativa do modelo, da vazão calculada, com a vazão observada em alguma seção fluviométrica. E a partir daí você pode fazer o ajuste, né, desses parâmetros até esses parâmetros, né, até os hidrogramas observados e calculados eles se aproximarem e você consiga obter, né, indicadores estatísticos mais satisfatórios, né? Satisfatórios. Eu vou também, na aula de hoje, comentar um pouquinho sobre alguns indicadores estatísticos de calibração, tá? Outra coisa muito importante é definir o objetivo de calibração. E para isso existem as métricas, né? Ou os indicadores de calibração, que eu, como eu falei para vocês, eu vou explicar também na aula de hoje. Bom, os valores iniciais dos parâmetros são definidos para cada processo. Então, eu posso, por exemplo, eu posso definir esses valores no método de perdas, ou em um método de transformação chuva-vazão, ou um método de vazão de base, ou um método de propagação de vazões, ou na evapotranspiração. Ou seja, para cada processo hidrológico desse, existem vários métodos que podem ser selecionados dentro do REC-HMS. Então, o que é que eu vou fazer na aula de hoje? Eu vou dentro é, em relação a cada processo desse, eu vou selecionar um método onde eu vou exemplificar como vocês podem definir os valores iniciais dos parâmetros desses métodos, ok? E aí eu vou justificar por que eu escolhi esse método para cada processo desse. Vamos lá, começando pelo método de perdas, os parâmetros eles são definidos, né,
de modo que ele consiga representar de forma mais apropriada aquele processo hidrológico. No método de perdas, o objetivo principal da definição dos parâmetros é regular a infiltração, ou seja, tentar fazer com que a infiltração calculada seja mais próxima da infiltração real, certo? Na bacia hidrográfica. Então, existem diferentes métodos e, obviamente, né, esses métodos físicos, eles dependem de várias características, como chuva, compactação do solo, declividade, rachaduras, presença de raízes, vegetação. Mas, independente dessa variedade, né, de fatores, né, que influenciam na infiltração, os métodos eles são simplificações e os parâmetros vão controlar exatamente, né, esse fluxo de infiltração, né, de fluxo de água para o solo, né, através do processo de infiltração, certo? Vamos começar, né, dentro aqui desse método de perdas, né, vamos colocar um exemplo de uma seleção de um método dentro do RecHMS e mostrar para vocês como é que vocês podem definir esses valores iniciais dos parâmetros. Vamos começar então pelo método de perdas, né? E no método de perdas existem vários, como eu falei para vocês, vários métodos que vocês podem selecionar. E um dos métodos muito utilizados, né, pela comunidade é o método de Depth and Constant, ou seja, é o método de déficit e constante, né, que seria uma infiltração que vai definindo, né, déficits de água no solo e infiltrações constantes também. Você pode definir taxas constantes de infiltração, certo? Então ele trabalha com essas duas possibilidades ali. Bom, por que que eu selecionei esse método do Deficit Constant para apresentar para vocês aqui dentro do processo de perdas? Bom, por quê? Porque esse método, pessoal, só mostrando para vocês aqui na documentação do RecHMS, esse método é um dos poucos métodos, né, que você vai poder utilizar ele para simulação de série contínua, certo? O que é a simulação de série contínua? É aquela simulação onde você tem uma série temporal extensa, né, que passa por vários eventos de chuva, né? Então, geralmente você tem simulações de médio e longo prazo, de meses ou de anos, né? Então, simulação de série contínuas. E esse método, no processo de perdas, ele é o método aproximado para simular, mais apropriado para a simulação de série contínuas. Como vocês estão vendo aqui. Ah, professor, eu posso usar o método, eu gosto muito de usar o método do SCS. Beleza. O SCS, como vocês estão vendo aqui, o SCS, ele não é um método de simulação de série contínuas, ele é um método de simulação de eventos. Então, ele serve para fazer simulação de um evento só. Então, você tem um evento de chuva, vai gerar um hidrograma, e aí o método SCS ele é apropriado para isso. Mas ele já não é apropriado para simulação de série contínuas. Então, poucas pessoas sabem desse detalhe. Então, o que eu vou apresentar para vocês na aula de hoje é a definição dos parâmetros de um método que é para simulação de série contínuas. Até porque eu já gravei videoaulas, aí vocês podem ver aí na playlist, videoaulas onde eu mostro para vocês como é que vocês podem definir o valor do CN, né, que é o valor do cover number, do método do SCS, que é restrito, né, para simulação de eventos. Então, guardem isso. Isso é muito importante na configuração do teu projeto, né, no REC HMS. Então, vamos apresentar como é que vocês podem definir, então, os valores dos parâmetros para o método Deficit and Constant. Bom, esse método ele tem 4 parâmetros. Um dos parâmetros, né, que é as perdas iniciais, Initial Loss, ele é um parâmetro que depende das condições de umidade antecedente, né, no solo. Ou seja, se o solo está completamente saturado já
de água no solo, então o valor das perdas iniciais é igual a zero. Então eu não tenho mais capacidade de infiltração. O meu solo não tem mais capacidade de infiltração e aí toda precipitação que cair no solo vai gerar escoamento superficial, certo? Então, nesse caso, se o solo está completamente saturado já de água, então o valor que você deve colocar lá é zero. Se o solo ele não está saturado, então se ele ainda tem capacidade de filtração, então esse valor é diferente de zero, então ele é maior do que zero. Então é um valor de difícil, né, definição, até porque você precisa conhecer as condições de umidade antecedente para que você defina esse valor. E obviamente depende muito do tipo de solo. Então, a depender do tipo de solo, essa capacidade de filtração ela pode ser maior ou menor. Então, é um parâmetro que é muito difícil de você definir esse valor. Então, um valor que você pode colocar, por exemplo, o valor de zero, certo? Para solo saturado, e aí você compensar, né, essa capacidade de filtração em outros parâmetros, tá? Então, se você quiser colocar um valor diferente de zero, então você tem que conhecer bastante, né, as condições de umidade antecedente. O parâmetro constant rate, né, que é o, ele na verdade ele representa a condutividade do solo. Ele representa na verdade, né, a taxa de filtração, uma taxa de filtração constante no solo. E depende muito, né, obviamente, da condutividade do solo, principalmente quando o solo está saturado. Então, existem duas possibilidades, né, que eu trago para vocês definirem o valor desse parâmetro. Primeira, ver a documentação do REC-HMS. O REC-HMS ele traz para a gente alguns valores padrão para diferentes tipos de solo. Por exemplo, aqui, ó, na documentação, vocês estão vendo aqui, ó, que esse valor de constant rate depende da textura do solo. Então, se é areia, se é uma areia argilosa, se é uma argila arenosa. Então, a gente tem aqui valores de condutividade hidráulica saturada para diferentes texturas de solo. Obviamente que o solo ele não vai ter uma única textura, ele vai ter porcentagem de diferentes texturas. Então, esse valor ele pode ser obtido em função de uma média ponderada das texturas que estão presentes no solo. Vamos imaginar que o solo tem 60% de areia e 40% de areia argilosa. Então, eu tenho 60%, eu vou dar um peso, né, desse valor aqui de 60% e um peso nesse valor de 40%. E aí eu vou determinar a minha condutividade hidráulica ali, né, saturada, né, do solo. Então, vocês podem definir o valor desse parâmetro, né, através do conhecimento do solo na tua bacia, né? Se existe alguma análise, né, de solo, vai ser muito importante para você definir esse valor. Outra possibilidade é através do banco de dados hidrofísico, né, de solos brasileiros do Serviço Geológico do Brasil, né, através aqui do IBRAS, né? Existe um serviço, o IBRAS, onde vocês podem consultar em função do tipo de solo qual vai ser a condutividade desse solo. Então, na verdade, não existe para todos os tipos de solo, né? Um banco de dados que eles reuniram lá, mas para a maioria de solos, de texturas, eles colocam lá os valores de condutividade do solo. Então, é possível fazer isso acessando essa plataforma, o IBRAS, através do Serviço Geológico do Brasil. O maximum déficit, seria a capacidade máxima de armazenamento de água no solo. Então, qual é a capacidade máxima de armazenamento? Depende de quê? Obviamente, isso depende da porosidade do solo. Então, se o solo é mais poroso, vai ter uma capacidade maior de receber água no solo. Se a porosidade for menor, tem uma capacidade menor aí de receber água no solo. E a porosidade também pode ser consultada através da plataforma do IBRAS ou também na documentação do REC-HMS. Por exemplo, aqui, deixa eu mostrar para vocês.
Se eu acho o máximo. Tá aqui, ó. Maximum Density. E aí eu tenho isso de forma tabelada aqui, a porosidade efetiva, a depender da textura do solo. Então, a depender do solo, você tem uma composição e você consegue obter uma porosidade média para a tua bacia e é, é, definir ali, né, em média, né, qual vai ser o déficit máximo, né, que é a capacidade máxima de armazenamento da água no solo. E a questão da impermeabilidade, a porcentagem, né, do solo que é impermeável. Isso depende da cobertura e uso do solo. Para você saber qual é a área impermeável na tua bacia, você precisa consultar, por exemplo, né, algumas plataformas, né, como o Map Biomas. O Map Biomas é uma boa opção. E no Map Biomas já tem essa classificação de uso e cobertura, e você consegue identificar, por exemplo, zonas urbanas dentro da área da tua bacia. E aí você consegue definir qual é a porcentagem de área urbana dentro da área total da bacia e definir melhor esse valor, certo? Então, são possibilidades, né, que eu trago aqui para que vocês definam melhor os valores iniciais dos parâmetros para esse método de pernas, né, que é o Deficit Constant, que é utilizado para, no caso aí, simulação de série contínuas. Vamos para o próximo método, o método de transformação chuva-vazão, e eu selecionei um dos métodos desse processo de transformação chuva-vazão, que é o método de Clark, ou o Mode Clark também vai usar os mesmos parâmetros. O método de Clark ou o Mode Clark usa dois parâmetros, que é o tempo de concentração da bacia e o coeficiente de armazenamento. O tempo de concentração, ele pode ser obtido através de equações empíricas, a depender da área de drenagem e do comprimento do rio principal. Por exemplo, eu estou trazendo uma equação aqui de Duge, né, que é uma equação empírica, onde vocês podem obter aqui calcular o tempo de concentração da bacia através dessa equação. A depender da área também, vocês podem utilizar outras equações, né? Se for uma área, a bacia for muito pequena, você poderia usar a equação de Kirchhoff, né, para calcular o tempo de concentração da bacia. Mas o tempo de concentração ele vai controlar o tempo de viagem do hidrograma. Então, como vocês estão vendo aqui, ó, o tempo de concentração ele vai controlar esse tempo. Quanto maior esse tempo, maior vai ser esse tempo de translação do hidrograma, certo? Muito bem. E o coeficiente de armazenamento, ele vai controlar o amortecimento do hidrograma. Então, quanto maior o valor do coeficiente de armazenamento, maior vai ser também esse amortecimento do hidrograma. Vocês estão vendo aqui, ó, à medida que eu aumento o coeficiente de armazenamento, o pico ele diminui e o hidrograma ele fica mais achatado, ele fica mais amortecido. À medida que eu aumento, né, o coeficiente de armazenamento, eu aumento o pico também. Né? Aliás, diminuo, né, o coeficiente de armazenamento, eu aumento o pico e eu deixo o hidrograma menos achatado, certo? Então, esse é o efeito, né, da variação desses parâmetros no hidrograma, certo? Mas, obviamente que vocês precisam de um valor inicial e esses valores iniciais podem ser obtidos através dessas equações empíricas. Essa é a dica aí que eu deixo para vocês. Usem as equações empíricas para obter valores iniciais e ajustem esses valores ao longo aí, né, do processo de calibração. Método de vazão de base. Existem vários métodos para vazão de base, né? Eu já comentei em vídeos anteriores aqui e até apresentei dois, né? Que é o método da recessão e o reservatório linear. Como é que vocês podem atribuir valores iniciais dos parâmetros para esses métodos, para esses métodos de recessão, né? Da vazão de base? No caso aqui do método de recessão, existem dois parâmetros que vocês precisam definir, né? Que é a recessão constante e o Radiation to Peak. Né? São dois valores que controlam a vazão de base, certo? No caso do parâmetro de constante de recessão, vocês podem utilizar valores entre 0,7 e 1, certo? Então, você pode começar, por exemplo, com o valor de 0,9 e ajustar esse valor
durante a fase de calibração. O que é importante saber? Que quanto maior esse valor de constante de recessão, menor vai ser a recessão do hidrograma, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Quanto mais perto de um, a recessão ela ela vai aumentando a recessão. Se você diminui essa constante de recessão, a recessão ela vai ficar mais rápida, certo? Então, é, é muito importante, né, ter o conhecimento aqui desse efeito no hidrograma para que vocês consigam manipular os valores aqui da constante de recessão. E a razão de pico, vocês podem começar com o valor de 0,2 e ir ajustando na calibração. Mas qual é o efeito da razão do pico aqui no hidrograma? Ela, na verdade, é uma fração em relação ao valor do pico. Então, por exemplo, se você coloca 0,5, o ponto de início da recessão vai começar a 50% aqui do valor do pico do hidrograma. Se você colocar 0,2, o valor aqui do início da recessão vai ser 20% do valor do pico do hidrograma, certo? Então é muito importante ter esse efeito no hidrograma também em mente, né? No caso do método do reservatório linear, ele é um método, como eu falei, né, nas aulas anteriores, é um método conservativo e ele pode ser, né, os parâmetros, né, que é o coeficiente 1 e o coeficiente 2, eles podem ser determinados usando, né, o tempo de concentração da bacia hidrográfica. Então, vocês podem calcular o tempo de concentração de acordo com a equação empírica que eu mostrei no slide anterior e definir um valor inicial aqui do coeficiente 1, né, como 3 vezes o tempo de concentração e o coeficiente 2 do método do reservatório linear, sendo 10 vezes o tempo de concentração. Então, são valores iniciais e esses valores vão poder ser ajustados aí durante o processo de calibração. Para finalizar, né, o processo de propagação de vazão em rios. Existem vários métodos e esses três aqui são os métodos mais utilizados. O método de Legge, o PUS modificado e o método de Munsca. Eu já tinha mostrado em uma videoaula anterior, né, como é que a gente pode definir os valores dos parâmetros do método de Munsca-Kunge, mas que é o melhor método, né, que está disponível no REC-HMS de propagação de vazão em rios. Mas esses métodos aqui que eu trago aqui no slides também são muito utilizados, certo? São bastante utilizados. E como é que vocês podem definir esses métodos aqui? Bom, no caso aqui do lag, né, que é o tempo de translação do hidrograma, vocês podem definir ele em função do tempo de concentração da bacia. Então, vocês podem calcular o tempo de concentração e multiplicar esse tempo de concentração por 0,6, vocês vão ter uma já noção aí do tempo de pico, né, do hidrograma, então esse tempo de translação aí do hidrograma. Então, seria 0,6 do tempo de concentração. No método de PUS modificado, ele vai usar uma relação volume-vazão no trecho que você está simulando. Então, isso complica mais, né? Porque geralmente você não consegue encontrar isso na literatura e geralmente você vai ter que colocar essa relação de forma independente e você vai ter que ir testando até que o hidrograma observado se aproxime maior do calculado. Então, não é um método muito interessante. Agora, o método de Munsga dá para definir os valores dos parâmetros, né? Porque o tempo de deslocamento a gente pode definir ele através de uma equação empírica, né, que seria o comprimento do rio principal dividido pela declividade do rio, certo? Então, usa essa fórmula, vocês podem usar essa fórmula aqui para ter um valor inicial desse parâmetro. O valor x do método de Munsga, ele é um valor ali que pode ser definido entre 0 e 0,5. Você pode começar com 0,2, que é a média, né? O valor médio nessa faixa, e ajustar esse valor na calibração. E o número de subtrechos, você pode dividir o K, né, que é o tempo de deslocamento, pelo passo de tempo aqui, para você ter uma ideia aqui de quantos trechos, quantos subtrechos que você precisa definir aqui no teu rio, certo? Daí você consegue fazer a simulação usando o método de Munsga. E no caso da evapotranspiração,
a gente recomenda altamente, né, que vocês usem dados observados, né? E esses dados observados são através de estações de monitoramento que conseguem fazer o monitoramento da evapotranspiração. E o ENEMET, né, disponibiliza algumas estações meteorológicas ao longo do país, mas existe também uma fonte de dados, né, que é de série diária, que é uma que foi feita a partir de uma interpolação dos dados de evapotranspiração dessas estações de monitoramento e vocês podem obter através aqui desse endereço, certo? Então, esse endereço pode ser utilizado, né? E aí vocês, apenas com a coordenada, ele vai gerar a série temporal diária da evapotranspiração. Então, isso para todo o Brasil, né? Só basta ter a coordenada e ele gera para você a série temporal diária de evapotranspiração. Lembrando que a evapotranspiração pode ser calibrada independentemente da vazão do rio. Como é que a gente calibra? Comparando com dados observados de evapotranspiração. Então, e o que eu estou passando para vocês, pessoal, já essas fontes aqui são usando os dados observados. Então, vocês teoricamente não iam precisar comparar, né, essa estimativa, esses valores aqui com a estação observada, já que eles já vêm, né, dessas estações de monitoramento. Bom, quais são os objetivos de calibração? Não depende muito, né? A calibração depende muito do objetivo. Por exemplo, você quer calibrar em relação aos valores absolutos, ou você quer fazer uma calibração para tentar aproximar melhor, né, o pico do hidrograma ou o tempo de pico do hidrograma, ou você quer fazer uma calibração com o objetivo de ajustar melhor os volumes ou a magnitude, né, dos picos. Então, para cada objetivo de calibração, você tem, né, um método de calibração diferente, né? Você vai focar os parâmetros, né, a definição dos parâmetros, a depender do objetivo da tua calibração. Bom, o que é importante saber? Independentemente do objetivo de calibração, é importante que vocês tenham em mente, né, as métricas. Essas métricas aqui que podem ser utilizadas para saber se a tua calibração ela é satisfatória, se ela é boa, se ela é muito boa ou ela é insatisfatória. Então, geralmente a gente usa essas quatro métricas, né, de calibração, né, que é o R2, o coeficiente de determinação, o coeficiente de Nash-Clift, o erro, a raiz do erro médio quadrado e a porcentagem de bias, né? Então, a depender dessas métricas, dos valores, né, encontrados para essas métricas, você pode, você pode saber, né, se a tua calibração ela está tendo uma boa performance ou não, certo? E você pode fazer uma classificação dessa performance, seja no intervalo de tempo diário semanal ou seja no intervalo de tempo mensal. Então a gente tem tabelas que vai definir faixas aí para você definir a qualidade da tua calibração. Bom, como é que eu encontro essas métricas no REC HMS? Através aqui dessa tabela de resumo, o Summary Table, você encontra aqui essas métricas, né? O coeficiente de Nash-Clift, a porcentagem de bias, a raiz do erro médio quadrado também vocês podem encontrar. Então, com esses valores, vocês podem comparar com essa tabela do slide anterior e saber se a sua calibração ela foi satisfatória, se ela foi boa, se ela foi muito boa ou foi insatisfatória, tá? Então, nesse caso aqui, os parâmetros aqui, ó, o Nash está acima de 0,8, tá acima de 0,8, então o Nash aqui, ó, entre 0,65 e 1, ele é muito bom. A porcentagem do bias ela foi menos 3,7 e se for entre 15% e menos 15%, ela já é muito bom. E o erro aqui foi 0,3, que é menor aqui do que o 0,6. Então, observem que essas métricas aqui de calibração indicam que a sua calibração aqui é muito boa, certo? Então, é exatamente onde a gente tem que
onde a gente tem que mirar, né, para esse indicador aqui de performance muito bom de calibração. Mas nessa própria tabela você pode fazer uma comparação aqui entre o tempo de pico observado e o simulado, né? Então, nesse caso aqui, ó, vocês observam que existe uma diferença de 7 horas. O que é adequado, pessoal? Mais ou menos 12 horas é adequado. Só que, a depender do propósito do, da aplicação do teu modelo, mais ou menos 12 horas pode ser muito. Pode ser muito, né? 7 horas pode ser muito. Por exemplo, se você está fazendo uma calibração para fazer representação de uma passagem de uma cheia em uma bacia ali que é muito pequena, que tem um tempo de concentração pequeno, e errar esse tempo de pico aí em 7 horas pode fazer com que você não consiga, por exemplo, emitir alertas de cheia apropriado para a população. Então, essa base aqui de mais ou menos 12 horas, ela é relativa, depende muito do propósito de aplicação que você tá calibrando o teu modelo, certo? O volume, o que é que a gente recomenda? Que o erro em relação ao volume seja mais ou menos 10%. Então, você pode comparar aqui o volume total observado, o observado e o calculado, né? Se for mais ou menos 10%, então está dentro aí de um bom ajuste. E o pico também, a magnitude do pico, né? Você pode ter essa base aqui, né? Mais ou menos 10%. Você comparar aqui o pico observado com o calculado e ver se essa diferença ela é superior a 10%. Se for superior a 10% em módulo, você pode tentar melhorar, né, esse pico. Resumindo a aula de hoje, né? A gente mostrou para vocês como é que vocês podem definir valores iniciais dos parâmetros, né, para alguns métodos de alguns processos hidrológicos dentro do REC HMS. E os valores iniciais, né, sempre, né, procure valores iniciais para uma melhor estimativa e lembrando que esses parâmetros eles podem ser ajustados durante a fase de calibração. E com relação à definição do objetivo de calibração, o ajuste visual inicialmente, né, pode ser utilizado, mas utilize as métricas de calibração, porque só o ajuste visual ele não consegue definir, né, se uma calibração ela tem uma performance boa, adequada ou não, né? Então a gente viu que existem métricas e que existem faixas de performance dessa calibração. Use isso para que vocês consigam fazer uma boa avaliação da sua calibração. E as metas dependem do propósito do estudo, como eu falei para vocês, né? Enfim, o tempo de pico ele pode ser mais ou menos 12 horas é adequado, mas pode ter um estudo ou um projeto que 12 horas não é adequado e aí você vai precisar fazer com que esse tempo de pico ele se aproxime mais, tá? Então é importante que essas metas sejam dependentes aí do propósito do estudo. Bom, era mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.